aqui. Hoje o negócio, né? Deus vai usá-las profundamente. Chegou cedo! Chegamos cedo! Só queria dizer. Isso foi pra quê? Pra mim. Fiquei na dúvida. Eu tenho chegado cedo sim. Ela tem chegado cedo sim, tá? Já veio aqui com Ela tem chegado cedo sim. Olha, só porque ela chega antes de você, não quer dizer que ela chega cedo. Não, ela tem faculdade. Quarta-feira. Ignorância! Sinceridade! Com certeza. Gente, eu vou ter que te fazer, né? O quê? Nem falou nada. Ainda não é ignorância, sinceridade, você me entende, né? Não fala assim dela não, porque ela chegou cedo no aniversário da Não, você não viu Marquinhos. nada. Chegou cedo. Ela tem chegado cedo sim. Não pode falar assim dela não. Amém. Eu vou defender. Eterna apaziguadora, sei lá. Apagou. Ixi, o que aconteceu? Mas amém. Que isso, ignorante. Hoje tá Tá jogando as pessoas ignorantes. Olha, se a gente aqui levou ser acusadora, meu amor. Tá jogando Mas eu tenho uma aqui. Jogou a garrafa na ignorância aqui da outra, jogou fora na ignorância. É porque eu não tenho. Ignorância, cara. E ainda dá fome. Ainda tá E não, fora, essa é aqui tá ignorância. sem Não é ignorância, sinceridade. Alguém me dá uma não é? folha, eu esqueci de pegar. Não, nada contra a Gente, ela tá aqui. Mas se é pra explanar, é pra explanar. Fazer o quê? É porque eu botei tudo primeiro. Só mais uma coisa. Quando o senhor falou do negócio da abertura do Aquaman, eu lembrei de mais uma coisa. Mas aí todo mundo vai me zoar. Mas é porque... Ela sabe já. Tô preparada também. eu tô sentindo. Mas é porque me lembrou muito o David Wilkerson. Ignorância. Mentira. Porque quando você falou de acreditar na simplicidade do evangelho, aquele homem realmente acreditava que o evangelho podia mudar e fazer as coisas. Por isso que ele era doido daquele jeito. E se eu não sou igual a ele, é porque eu não em todo sentido, mas é porque eu não acredito. E aí, quando você falou assim, caraca, é só falar, olha, Jesus morreu, ressuscitou, nós somos pecadores, ele nos salvou. Sabe, explanar o evangelho simples. E aí, quando você falou isso, eu lembrei muito do David Wilkerson. Só que eu falei, cara, não sei se eu falo ou não falo, porque vamos zoar. Mas ele realmente é a questão de o quanto a gente acredita no evangelho de verdade. Porque se a gente realmente crê que o evangelho tem poder, a gente consegue pregar isso e não ter aquela neura de caramba, tem que fazer um texto bonito pra pessoa acreditar. E nós temos que ter uma visão sobre o Evangelho do Velho Testamento também para ajudar os crentes ou os pseudo-crentes. Como eu falei aqui na nossa conta, eu falei assim, gente, pô, olha só, o Velho Testamento é repleto de cenas de Evangelho. E aí você pensa, por exemplo, no povo do Egito, né, como eu comentei com vocês aqui. Pô, pensa aí, você que conhece a história da... Né, ele é o cara mais bíblico da sala dele. Deus primeiro tira o povo do Egito e dá a lei, ou ele primeiro dá a lei e tira o povo do Egito? Se errar, não tem problema, a gente escolhe. O povo sai do Egito e recebe a lei, ou o povo recebe a lei e sai do Egito? O povo sai da lei e sai do Egito. Também. O povo sai do Egito e recebe a lei. Então o povo é salvo e depois o povo é santificado. Nós fazemos o contrário. Nós olhamos aquela roupa, olhamos aquela... o cara é ladrão, o cara é gay, não sei o quê. Então a gente está criticando. É como se a gente chega com a lei e depois quer que ele se salve. É como se fosse obra de minha salvação. É assim, cara, você não acredita que você está fazendo isso. Claro, ele é ímpio, ele pode fazer o que ele quiser, em termos. É como se assim, ele pode, porque ele está morto. Tem que primeiro explicar que Deus salva, por que ele tem que salvar,
e esperar que o evangelho de fato se cumpra. David Wilkerson é um exemplo, e qualquer um que veja aqueles filminhos, a Cruz e um Punhal, antigão lá, ou então leia o livro, você fica desesperado. Ele creu no evangelho, e Deus fez. Tá? Bem. Amém? Vamos começar a falar sobre a santidade de Deus. Quando fui... A gente escolheu, né, o tema pra falar, e aí eu fui estudar mais sobre a santidade de Deus. Quase que eu desisti de falar. Eu fui ver umas pregações, uns negócios falando da santidade de Deus, que eu falei, eu não posso falar da santidade de Deus, porque é muito forte, fiquei com medo, de verdade. Mas pela graça de Deus a gente vai falar aí. Abra a Bíblia comigo em Isaías 6:3 e Salmos 5:4. Isaías 6:3 e Salmos 5:4. Amém? Antes da gente ler, eu vou fazer uma leitura aqui. A santidade de Deus significa sua absoluta pureza moral. Ele não pode pecar nem tolerar o pecado. Isaías 6:3. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Esse versículo aqui em especial fala da visão que ele teve, dos anjos conclamando perante a presença do Senhor que ele era santo, santo, santo. Os anjos, eles estavam com duas asas, eu acredito que a Bíblia fala que eles tampavam os olhos, com outras duas eles tampavam os pés, e as outras duas eles davam lá aquela voada ao redor do trono da presença de Deus. E eu achei muito interessante que eu vi um estudo sobre essa questão deles falarem santo, 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 era que nós na língua portuguesa, para a gente dar ênfase a algo, a gente coloca a letra em negrito ou em letras garrafais, e naquele tempo eles faziam diferente, eles repetiam as coisas para dar ênfase em algo, igualmente quando Jesus fala em verdade vos digo, então ele queria dar ênfase em algo. E quando os anjos eles repetem 3 vezes que Deus é santo, santo, eles estão enfatizando a santidade de Deus. Eles estão falando que tudo que emana da presença de Deus é santidade. Que o que eles estão ali na presença de Deus é santo. Que de fato Deus é santo e que o que sai de Deus é santidade. No Salmos 5:4. Alguém já abriu? Alguém já abriu? Lê aí pra mim, por favor. 5:4? É. 5:4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deus, ele, pelo fato da natureza dele ser santa, ele não tem relação com o mal, ele não tem relação com o pecado. A própria palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não as trevas, e esse sentido de trevas no sentido de pecado, no sentido de maldade, em todos esses sentidos. A palavra de Deus também diz que os olhos do Senhor não podem nem contemplar o mal. Então não há nada na natureza de Deus que permita ele, e aí é claro que a gente vai falar isso não no sentido de que Deus é limitado, mas ele é limitado naquilo que ele é, porque ele não pode pecar e ele nem tem parte com o pecado. E é interessante porque quando a gente vai falar sobre pecado com as pessoas, a gente vai falar da santidade de Deus, as pessoas falam assim, mas poxa, quanto eu tenho que pecar para não estar na presença de Deus? Ou quanto eu não peco para isso ser de fato uma ofensa a Deus? E quando a gente vai ver na origem do homem, lá Adão e Eva, a gente percebe que Deus é tão santo que o que foi necessário para afastar o homem, a criação, né, a melhor parte da criação, né, a coroa da criação, o que foi necessário para afastar a coroa da criação de Deus dele foi o pecado. Deus não poderia estar no lugar, ele não poderia visitar um lugar, no caso que era o Jardim do Éden, com a presença do pecado ali. Isso é algo muito sério mesmo, porque quando a gente vai pensar nisso,
a gente pensa, caramba, como a gente tem a coragem de ir até Deus, de querer estar na presença de Deus com o nosso pecado, com o nosso estado de pecado. E um pecado já é o suficiente para talvez não estar na presença de Deus, não permanecer com Deus, porque a santidade dele não permite isso. A palavra santo vem do hebraico kadosh, do grego ra, eu não sei ler. Alguém lê grego pra mim? Aí, professor, lê. Não. Hagiazo, aqui tá Hagiazo, mas eu acho que o certinho é Hagios. Aí, ó. Sei. Que significa separado. Em que sentido Deus está separado? Ele está separado do homem no espaço, ele está no céu, o homem na terra. Ele está separado do homem quanto à natureza e caráter. Ele é perfeito, o homem é imperfeito. Ele é divino, o homem é humano. Ele é moralmente perfeito, o homem é pecaminoso. O homem está longe de Deus de maneira quantitativa, distância, e de maneira qualitativa. Vemos então que a santidade é o atributo que mantém a distinção entre Deus e a criatura. Não denota apenas um atributo de Deus, mas a própria natureza divina. Portanto, quando Deus se revela a si mesmo de modo a impressionar o homem com a sua divindade, diz que ele se santificou, isto é, revela-se a si mesmo como santo. Abre para mim em Ezequiel 36, 23 e depois 38, 23. Ezequiel 36, 23, 38, 23. Está na folhinha. Abriu aí? 36, 26, 23. Alguém pode ler, por favor? Indicarei a santidade do meu grande nome, que foi profano entre as nações, o qual profanais no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Amém. No contexto dessa passagem, Deus está falando sobre ele exercer justiça, sobre ele fazer justiça naquele tempo ou no tempo que iria vir. Uma das manifestações da santidade de Deus é a justiça. Apesar da justiça também ser um atributo de Deus, a gente pode classificar a maneira de entender a santidade de Deus através da sua justiça. Quando Deus manifesta justiça, a gente entende que Deus está fazendo justiça porque ele não pode compactuar com a injustiça, com o mal, com aquilo que está sendo feito de errado. Eu acredito que isso é o grande ponto da gente entender a natureza de Deus. A gente fala da justiça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Mas se a gente for parar para estudar os atributos de Deus, a gente vai ver que todos os atributos de Deus estão baseados na santidade de Deus. Que esses atributos só vão acontecer de maneira plena, ou só vão poder ser distinguidos de maneira plena se for baseado na santidade de Deus, né? A gente pode fazer isso em relação a gente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, todos nós temos capacidade para amar, para ser bom, para exercer misericórdia e fazer justiça. Só que com a entrada do pecado, toda essa capacidade foi prejudicada, né? Foi perfeito, não é colocada de maneira plena. A gente ama de uma maneira estranha, a gente não consegue exercer bondade, a nossa maneira de fazer justiça é uma maneira estranha e a gente nem faz justiça. Muitas das vezes a gente procrastina a justiça justamente pelo fato de que, como não somos santos, como um pecado está em nós, né? Às vezes quando a gente vai exercer justiça, a gente tem um problema de que a gente peca. E como a gente vai exercer justiça se somos injustos conosco e com o outro, e isso dificulta toda a nossa relação com o outro e relação consigo mesmo. Por isso que Deus consegue exercer justiça de maneira plena, por isso que Deus consegue amar de maneira plena, por isso que Deus consegue ser bom de maneira plena, porque não há conflito relacional com a natureza dele, que é santa, e não há conflito relacional com a natureza do outro. Ou seja, Deus pode exigir justiça de você porque ele é justo. Porque a natureza dele é santa e quando ele se relaciona conosco, ele se relaciona de uma maneira justa. A nossa justiça, a nossa própria justiça, ela é corrompida, porque quando eu pratico a justiça mediante o meu olhar, mediante como eu vou sair melhor na situação.
Porque se a ofensa é contra mim, eu quero a justiça por mim. Não sei se vocês estão me entendendo, então. E uma coisa que a Ana falou, que Ih, botei o cordão ao contrário. Uma coisa que a Ana falou quanto você pensa, quanto maior a luz, mais sujeira você consegue enxergar. Quanto maior o entendimento que a gente tem sobre a santidade de Deus, maior a nossa consciência de quanto são os nossos pecados. Porque quando a gente enxerga o quanto Deus é santo, podemos ver o quão pecadores nós somos. E eu diria que os atributos morais de Deus em perfeição é o que torna Deus totalmente digno de louvor, totalmente digno da nossa aceitação e do nosso amor. Porque em relação aos outros atributos de Deus, os ativos não relacionados, ele poderia ser um Deus onipotente mau. Ele poderia ser um Deus onisciente, não amoroso, não bondoso. Então esses atributos de Deus, esses atributos morais de Deus em relação à sua santidade, à sua bondade, faz com que tudo relacionado aos outros atributos dele torne esses todos os atributos muito mais louváveis, né? Imagina um Deus eternamente bom, um Deus eternamente misericordioso, um Deus que em tudo que ele faz, ele providencia bondade, ele providencia amor. Foge a nossa compreensão. Foge a nossa compreensão. Tendo Deus se revelado santo e nós pecadores, como podemos nos achegar a Ele? Como podemos estar com Ele? Certamente não da maneira que somos. Hebreus 13:12. Quem quiser abrir pode abrir, mas eu já vou dar uma lidinha. Tá escrito aqui. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. A única maneira de ir até Deus é por meio de Cristo e o seu sangue, que nos santifica e nos purifica de todo pecado. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias sobre isso, né? Sobre justamente a questão aqui que falamos de ir até Deus por obras ou por não obras. Seria impossível, né? Ainda que quiséssemos, vamos dar a possibilidade de que nós quiséssemos ou pudéssemos ir até Deus por meio de obras. Seria impossível. Eu acho que seria até muito ruim da parte de Deus, talvez, se Ele nos entregássemos aos nossos méritos, às nossas obras, a nossa vontade ou a nossa responsabilidade de ir até Deus. Porque isso é impossível. As nossas obras mais, com certeza, pesam infinitamente mais do que qualquer boa obra nossa. E através do sangue de Cristo, de maneira imediata, de maneira justificatória, nós obtemos a santificação dos nossos pecados, a purificação, o perdão dos nossos pecados. Então a única maneira de ir até um Deus santo é da maneira que Ele mesmo providenciou. Porque pecadores como nós não poderíamos providenciar qualquer meio de salvação, qualquer meio de se achegar até um Deus santo. E esse Deus que é santo em sua infinita misericórdia providenciou seu Filho Jesus Cristo, que deu o seu sangue por nós, e através desse sangue nós somos purificados e lavados. É como se o Velho Testamento, né, ele fosse um retrato disso que a Ana acabou de falar. O homem buscando a salvação através da lei, sendo que a lei mostra que ele é incapaz de se salvar sozinho. E aí ele tem que recorrer a sacrifícios, ou seja, que é para se purificar. Então, é como se tudo isso que a Ana ela acabou de falar tivesse um retrato do Velho Testamento. E de uma maneira também, nisso, o sentido dos sacrifícios, tudo isso apontava para Cristo. Por mais que eles tentassem buscar isso e não conseguiam, isso apontava que deveria haver um sacrifício, deveria haver um derramamento de sangue para que eles pudessem obter a salvação ou se chegar até Deus. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus também nos santifica, pois por isso conhecer e amar as Escrituras é uma questão de manter a vida santificada na verdade. Isso já é uma questão de, depois de nós termos conhecido a Cristo, ter sido lavado no sangue dele, a maneira como nós vamos levar a nossa vida em santificação. A única maneira de levar a nossa vida de santificação é através da palavra e da oração. Eu diria da palavra porque, de maneira particular, nada me confronta mais do que a palavra de Deus. E como somos pecadores e Deus é santo, a gente precisa ser confrontado à santidade dele para nos tornarmos santos. E Deus exige isso. Ele fala que sede santos porque eu sou santo.
E Ele mesmo nos torna santos através da palavra dele. O interessante também é que Jesus ele fala: santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. E parece que Deus tem uma preocupação da gente se santificar na verdade, na palavra. Talvez isso hoje tenha muito a ver com o legalismo. O legalismo ele tem uma ideia de santificação que não está na palavra, está em coisas. Na maneira com que você fala, na maneira com que você se veste, se você pinta ou não o cabelo, se você usa ou não alguma coisa. E o legalismo ele rouba a verdadeira santificação. De maneira que você fica perdendo tempo com coisas que não vão te levar à verdadeira santificação. Então, Jesus ele diz que era para nós nos santificarmos na palavra, porque a palavra é a verdade. A nossa vida tem o dever de santificar o nome de Deus. Quando vivemos uma vida de santificação, santificamos o nome de Deus. Quando vivemos uma vida pecaminosa, profanamos o nome de Deus. Cristo nos chama a santificar o nome de Deus. Mateus 6,9. Mateus 6,9 é a oração do Pai Nosso, onde Jesus diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é santo. Salmos 99, 3, acredito que diz isso. Teu nome é santo e temível, né? Então o nome de Deus já é santo. Então em que circunstâncias se encaixa santificar o nome de Deus? É porque nós, em Cristo, somos o reflexo de Deus para outros. Aquilo que as pessoas têm a respeito de Deus é aquilo que nós, que proclamamos que somos Cristo, somos filhos de Deus, passamos a respeito de Deus. Então, toda vez que nós estamos em Cristo e vivemos de maneira a qual o nome de Deus não é glorificado, nós não santificamos o nome de Deus. Nós profanamos o nome de Deus. Tem uma passagem da Bíblia que diz que é pra gente não tomar o nome de Deus em vão, né? Eu acredito que isso tem a ver sim com coisas que falamos em momentos inoportunos, com palavras, enfim, que não devam estar na boca do cristão. Mas eu acredito que isso também tem a dizer com você não fazer coisas em Deus em vão. Do tipo, você é filho de Deus, você está em Cristo e você faz coisas em nome de Deus que não está em Deus. Quando você talvez vá à igreja e você não está vivendo uma vida de santificação e você toma partido das coisas de Deus, você está profanando o nome de Deus porque você está fazendo coisas em Deus que não é da vontade de Deus. Então, quando Jesus fala para nós santificarmos o nome de Deus, é para viver uma vida que condiga com a santidade de Deus. Uma vida que vai exaltar, que vai glorificar a Deus. Quando a palavra diz que nós fomos criados para a glória de Deus, é claro, para sermos satisfeitos e vivemos para a glória de Deus, mas que de fato a nossa vida aponte para a glória de Deus. Que quando uma pessoa veja a nossa conduta, veja a nossa vida através da nossa vida de santificação, ela entenda que a nossa vida é diferente. Justamente quando a gente falou aqui no começo que a palavra santo vem do separar, e a gente às vezes até brinca dos irmãos que falam: estou me separando, não sei o que e tal. Mas de fato é isso, é uma vida separada, no sentido de ser uma vida diferente do mundo. E tudo aquilo que é diferente do mundo em Deus é para a glória dele. As coisas diferentes do mundo atraem o mundo, né? A gente está tendo dificuldade talvez de se relacionar com o mundo porque a gente está muito igual ao mundo, a gente quer se igualar muito ao mundo. E eu acredito que Cristo é mais glorificado quando nós estamos diferentes do mundo e assim o nome dele é santificado. Tem uma fala nesse sentido de que a palavra santo tem um significado de outro. Fala-se pulpo é verde, ele é laranja. E aí a gente vai vendo as cores, né? Aí de repente alguém bota um outro puff aqui. A gente não sabe que cor é essa. Então essa cor é outra. Então no sentido de Deus é dizer que Deus não é nada a ser comparado. Quando nós, entendeu? Quando nós nos santificamos, nós nos tornamos incomparavelmente diferentes do mundo, porque Deus não é. É por isso que quando ele fala que eu sou é um tempo verbal. Eu acho que se ele colocasse qualquer adjetivo acerca de si mesmo, ele ia se comparar a alguma coisa. Então ele é outro. Ele é outro. A Pan quer falar. É uma parada que a Vitória estava falando aí, que eu acho que dá para simplificar de maneira assim pra galera pegar, é que fazer alguma coisa em vão, estando em Deus, é mais ou menos assim. Vou numa venda, sei lá, vou fazer um favor pra alguém, eu tô indo em nome desse alguém.
sei lá, a Dona Maricota. Tô indo lá fazer um favor pra Dona Maricota. Eu consigo um nome pior, gente, vamos lá. Eu vou fazer um favor pra Dona Maricota. A pessoa que vai estar recebendo esse favor que eu pedi em nome da Dona Maricota não vai ver meu nome, Pamela. Ela vai ver quem pediu. A Dona Maricota lá. O que é? Entendeu? E dependendo de como eu vá administrar o que ela pediu, se eu vou fazer direitinho o que me pediu, como eu vou tratar a pessoa para quem eu estou levando a mensagem da Dona Maricota, tipo, ela pediu, sei lá, 2 ovos. Aí eu pego 2 ovos, aí eu pego mais uns negócios assim, escondo, cata. A pessoa vai ficar pensando, não vai pensar na Pamela. Vai pensar na Pamela, mas na Dona Maricota. Tipo, ela pediu isso porque o nome dela veio primeiro, sabe? No pedido que eu fiz. E não... eu acho que... Não, é sério. Porque, tipo assim, é bem fácil de ilustrar como é que funciona você usurpar do nome de Deus. A pessoa não tá vendo você primeiro. Tá vendo você também. Mas a sua vida tá meio que... Você tá sendo um mensageiro daquela pessoa. O nome daquela pessoa tá vindo primeiro. Então imagina de Deus, quando você não age de acordo com aquilo que ele pediu, com aquilo que ele é, com aquilo que ele manda, as pessoas veem Deus de uma forma bem Uma vez esquisita. eu tava numa mesa, aí tinha um monte de gente, assim, eu geralmente espero pra comer depois. Aí eu fico esperando, aí de repente, o pessoal atacou, aí tinha salgadinho, atacar! Aí veio um, e falou, peraí, dá licença, tipo o Donald Trump no cara, dá licença. Aí o outro, pô cara, tu não pode fazer isso não. Aí ele falou, mas tu tá fazendo. Aí, pô, mas tu é crente. Ih, caraca. Tipo, eu posso, eu sou ímpio. As pessoas querendo ou não esperam, né? Uma coisa. Espera um comportamento diferente. Pode falar, mano. Olhando! Tipo, agora que a gente joga a toalhinha, vai. Tá vendo a direção do vento. No mundo antigo, o nome ele estava muito vinculado à pessoa. Pelo menos no mundo antigo, por exemplo, se a gente vê alguém sendo nomeado, geralmente no Antigo Testamento faz uma referência a essa pessoa, como ela é, o caráter dela, como ela se porta. E o nome, numa perspectiva bíblica, ele tem muito a ver com a essência da pessoa. Então, se eu estou em nome de Cristo, eu estou nele, literalmente. Então, tudo que ele faz, que ele expressa, eu sou, ou seja, eu represento ele. Então, no sentido, digamos assim, santificar o vosso nome, Cristo está praticamente falando que a nossa natureza tem que se fundir a dele, literalmente. A gente, representando ele, é ele. Entende? Aí fala 2 Crônicas 7:14. E o meu povo, que se chama pelo meu... Quando o meu povo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Então que se nomeia acerca de si mesmo em relação a mim. Né? Então estar em nome de Deus é muita responsabilidade. Você representa literalmente. Então, às vezes é uma coisa mínima. Você acha que é bobagem, a pessoa está notando o que você está fazendo. Essa pessoa é cristã. Ela pensa, ela pode não falar, mas ela pensa. Entendeu? Oi. A parte fala por causa de vocês, falando necessariamente com É isso aí, exatamente. Que isso, hein? Caraca, Não, doce. Que horror. Admirável, pô. Ai, não, mas faz todo sentido. É justamente, é literalmente ser um pequeno Cristo. A pessoa, você tá carregando o nome, você tá carregando realmente o Cristo ali. É se tornar um Cristo para as pessoas. E agora a gente vai falar que Deus é bom. Eu vou pedir 1000 desculpas, porque eu fui dormir 2 horas da manhã, então vocês me ajudam. Porque às vezes se der uma cochilada, alguma coisa, você fala, você acorda pra eu seguir o mesmo foco, porque senão eu perco o foco. Eu achei muito interessante, porque quando a gente estava decidindo o tema, a Ana falou assim, poxa, vamos falar de uma coisa que eu queria falar sobre bondade. Ela falou assim, poxa, vamos falar de uma coisa que faça sentido com bondade. E nada melhor para fazer sentido com bondade do que a santidade de Deus. Porque se eu falo que Deus é bom e eu só trato que Deus é bom e não falo sobre a severidade, como diz Romanos 11:20, se eu não falo que Deus ele é santo e que ele condena o pecado, eu tenho um Deus bobão. Eu tenho um Deus permissivo, um Deus que não é Deus. Não sei se vocês me entendem.
Eu vou pedir para vocês abrirem Marcos 10, 18. Se alguém abrir, me avisa. Lê pra mim. Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então a gente já começa definindo isso. O único ser bom que existe é Deus. O homem, ele pode praticar a bondade, mas isso é uma qualidade acrescentada. A bondade no ser de Deus é a essência. Faz assim com a cabeça, gente, porque eu dou lá pras crianças. Então eu preciso do retorno das crianças, entendeu? Nossa cabeça, é isso. De automóvel. É verdade. Então, o homem, ele pode praticar a bondade, mas em essência, só... Você é Suzana? Vitória, não achei... Não, desculpa. É porque isso é a Suzana. É porque isso é a Suzana. Não, é porque... Vitória, faz assim com a cabeça. Cara, porque a bondade, você é Suzana. Desculpa. É porque eu fui dar estudo na igreja do Sidney. Tinha uma menina que é muito parecida com você, não é? Tá com sono. Não é? A Alice foi comigo. Aquela peixinha agora. Desculpa, ela é da igreja do Sidney. Não, é porque eu lembro. Você tô com a cabeça, eu tô chamando que teu nome é Suzana. Eu tô, cara, eu acho que é Suzana, não sei se é, não sei se é. Eu fui falar bem na hora certa, sabe? No meio do negócio. Então, voltando. Tá gravado. É, eu sei, gente. Tá. Tudo gravado. Gente, eu juro. Eu juro, eu tô dando. Eu tô dando o meu melhor, gente. É que eu tô realmente muito cansada. Então, o homem pode praticar a bondade, mas somente Deus tem a bondade como essência. Deus não é bom porque ele faz as coisas. Deus é bom antes da bênção. Não sei se vocês estão me entendendo. Deus é bom antes da bênção. Se Deus ele não é bom porque ele faz as coisas, por que Deus é bom? Porque eu poderia dizer, talvez, por exemplo, Moredinha, você quer muito tirar uma nota boa em matemática. E aí você pede a Deus, você dá o seu melhor, estuda, mas você tira uma nota ruim em matemática. Deus é bom? Continua sendo bom. Não, brincadeira, não é música não. Deus, ele continua sendo bom. Gente, eu tô tentando. Deus continua sendo bom. Então, Deus, ele era bom antes dela receber a nota ruim, ou até mesmo se ela tivesse recebido a nota boa, Deus ainda assim seria bom. Então a gente entendeu aqui que Deus não é bom porque ele te dá as coisas, mas Deus em sua essência é bom. Então aqui a gente vai discorrer em alguns trechos do livro do Packer, que o nome do livro é Conhecimento de Deus. Ele tem um capítulo que ele fala sobre a bondade de Deus. Vamos aqui para o primeiro verso.